E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer análise da obra literária Memórias de um Sargento de Milícias. Como é muito extenso, eu tenho que analisar, as principais características, apontar as principais características, dissertar o enredo, apontando as personagens principais com suas respectivas características. Então, fazer uma análise minuciosa da obra requer um tempo maior, tá? Então, para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou fazer vídeos subsequentes de forma que eu não esqueça de apontar as principais características da obra acerca de Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Bom, primeiramente, nós temos que orientar o nosso estudo, senão a gente fica perdido. O que nós estamos estudando? Bom, nós estamos estudando Memórias de um Sargento de Milícias. Quem é o autor? Outra pergunta. O que já foi dito? Memórias de um Sargento de Milícias. Quem é o autor? O autor é Manuel Antônio de Almeida, Bom, qual escola literária pertence? Pertence ao realismo? Pertence ao romantismo, exatamente. É claro que essa obra é uma obra ímpar, É uma obra notável, diferente do seu tempo. Eu não posso enquadrá-la como pertencente à estética realista, pertencente ao realismo, de forma alguma, tá? Porque a intenção do realismo é de desmascarar a sociedade, crua e nua tal como ela é, como essa de Queiroz, do Primo Basílio e tudo mais. Não é aquele romantismo com o qual nós estamos acostumados, meloso, melancólico. Então ele está assim no meio termo, Eu não posso falar que ele é realista de forma alguma, tá errado. Se falar que pertence ao realismo, você vai marcar como errado, tá errado. Pertence ao romantismo, tá? Claro que ele está entre uma das linhas do romantismo, tá? Não é aquele romantismo próprio que nós já vimos trabalhando, tá? Bom, por quê? Porque apresenta um anti-herói, ou herói malandro. Alguns críticos falam anti-herói, E as bancas examinadoras, os vestibulares, elas sempre buscam esses estudiosos, esses intelectuais, esses críticos. E como a voz deles, infelizmente, é a voz de Deus, então o que esses críticos falam, o vestibular acata. Então, se esses críticos falam que é um anti-herói, nós temos que considerar como anti-herói, tá? Mas o que é anti-herói? O que eu posso entender como anti-herói? Anti-herói é o herói, sim, mas é o herói malandro, tá? Então ele é diferente da história. É narrado, evidentemente, em terceira pessoa. E por que chama Memórias? Bom, porque, eu faço uma pergunta para você. É urbano? Não. É histórico? Não. É indianista? Não. Então, como não é urbano, como não é histórico, como não é indianista, como não existe nenhuma classificação, nós o consideramos como, como tal, como memórias, porque é justamente memórias. Na verdade, esse livro, se você for lendo, aos poucos, você vai perceber que é mais malícia do que milícia. Malícia de você perceber os termos ali, de malandragem, de favoritismo, e tudo mais, tá? Dos prazeres da personagem principal, tá? Enfim, bom. Outra coisa importante é nós sabermos diferenciar o que é enunciação do que é enunciado. São coisas totalmente diferentes. Enunciação, tá? É quando a obra foi propriamente escrita. A obra foi escrita pelo Manuel Antônio de Almeida em 1852, na passagem de 1852 para 1853. Isto é enunciação, tá? Já enunciado é quando o enredo é desenvolvido, Quando a história é desenvolvida. No caso, a história é desenvolvida de 1808 até 1822. Tanto que começa a obra falando: era o tempo do rei. Quem era o rei? O rei era Dom João VI, que era o rei.
Então vem de 1808, quando chega, até 1822. Então de 1808 a 1828 configura-se como o intervalo de tempo, tá? Como o enunciado, né? Diferente de enunciação. Ficou bem claro isso, né? Bom, o primeiro malandro da história com certeza, sem sombra de dúvidas, né? A personagem criada pelo Manuel Antônio de Almeida, que é o Leonardo, tá? É o primeiro personagem malandro da história. Engana-se quem pensa que seja ele o único malandro da história. Não. Quem é o segundo malandro da história? Vamos ver se vocês estão por dentro. O segundo malandro da história é Macunaíma, de Mário de Andrade. Ele é o segundo malandro da história. Quem é o terceiro malandro da história? É Laliel, né? Lá de Sagarana, de Guimarães Rosa. É a terceira personagem que nós classificamos como anti-herói. Quem é a quarta personagem classificada, enquadrada como anti-herói? É Fadinho, lá de Dona Flor e seus dois maridos. Então, ele, claro, foi que deu o início, mas se apareceu um item lá na FUVEST, sei lá, no seu vestibular, falando que Leonardinho, né, que Leonardo é o único anti-herói da história, tá errado. Macunaíma tá aí de prova, de Mário de Andrade. Laliel de Sagarana, de Guimarães Rosa, tá aí. Fadinho, lá de Dona Flor e seus dois maridos, é um outro anti-herói. Ele se destaca por ter sido o primeiro, mas não por ter sido o único, porque a seguir vieram outros anti-heróis, tá? Bom, falamos de enunciação e de enunciado. Outra coisa é que o Memórias de um Sargento de Milícias é classificado como um romance de costumes. Cuidado! Quando nós estudamos O Cortiço, de Aloysio Azevedo, nós vimos que lá era um romance de tese, que o comportamento, que a conduta das personagens era determinada ou determinada. Se você falar conduta, né, é determinada, se você falar comportamento, é determinado. Então, enfim, o comportamento das personagens é determinado pelo quê? Por três coisas importantes. Vamos ver se vocês estão atentos. Pelo meio, pela raça e pelo momento histórico. Isso é o que nós convencionamos chamar de romance de tese. É onde se enquadra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Como nós estamos estudando Memórias de um Sargento de Milícias, nós não podemos classificar como romance de tese. Ora, as bolas! Se não é romance de tese, é o que afinal? É um romance de costumes. Como assim? O que eu posso entender como romance de costumes? Romance de costumes é aquele romance que exalta, que enaltece o quê? A classe média, né? Que seria a camada mais baixa da sociedade, né? A camada mais sofrida da sociedade, né? É exatamente isso, o romance de costumes, tá? Não é um romance urbano, que fique bem claro isso, lá de José de Alencar, romance como Diva, Senhora, Luciola, de hipótese alguma não é romance urbano. Então se aparece um item falando, né, Memórias de um Sargento de Milícias é um romance urbano, aí a pessoa vai pensar, passa na cidade, lá Maria das Hortaliças, né, com o Leonardo, lá com o Major Vidigal, né, a pessoa pensa que como o cenário é o cenário urbano, né, automaticamente o romance é urbano, mas não é. Romance urbano trabalha com a burguesia. Memórias de um Sargento de Milícias vai trabalhar com a classe mais baixa. Por isso que nós classificamos como romance de costumes, tá? Bom, e outra coisa, né, que se aparecer lá, Memórias de um Sargento de Milícias pode ser classificado como romance picaresco. Que é isso? A pessoa fica assustada. Sim, porque picaresco é homenagem, a gente não vai entrar no mérito da questão, mas vem de pícaro, tá? Pícaro era uma pessoa, era uma personagem que vivia vencendo, sacaneando as pessoas. Vencia na vida, mas para isso sacaneava as pessoas, né? É o caso do Leonardinho, então também pode ser classificado, enquadrado como romance picaresco. Então romance picaresco, romance de costumes, tudo tá certo. Mas não pode falar que é romance de tese, tá? Nas aulas subsequentes, nós vamos apontar as personagens principais e o enredo da história, tá? Ficar por dentro aí, era o tempo do rei, né? Então tá, vamos lá. Muito obrigado.